gente que ainda vai voltar a trabalhar com você. Não fique preocupado quando você chega nesse período de você precisar parar alguém que não dá mais para você manter com você, seja uma empregada, seja um funcionário, seja lá o que for, porque por um tempo não andou mais com Abraão, mas depois que Abraão voltou, descontinuaram com Abraão. E em nome de Jesus, as pessoas que saíram da sua vida porque você não teve condições de manter, que logo logo você tenha condições de contratar novamente, amém? Mas não fique triste por causa disso. E tem pessoas que você vai ter que parar, que Deus já falou que não é mais para andar com você, que não tem que mais fazer parte dessa etapa da sua vida, e você vai ter que ter coragem para poder obedecer a voz de Deus. Agora veja que interessante nesse versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos o quê? Juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, fala alto agora: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou quem? A Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Aprenda uma coisa: quando você crê que Deus é provedor nos momentos difíceis da sua vida, que você não tem condições, que você não tem respostas para tudo, você tira o que Abraão tirou de dentro dele: Deus proverá. E Deus vê você confiando nele, falando isso: Deus proverá, e na hora certa ele vem e provém. Diga: ele vai prover na minha vida. Diga: Deus proverá. Entenda, por favor, o filho dele tinha entendimento. Falou: pai, está aqui o cutelo, está a lenha, cadê o holocausto? E Deus disse: meu filho, Deus proverá para si. Isso aí é com Deus. Eu não vou ficar preocupado, eu não vou ficar desesperado. Meu Deus é provedor, Deus proverá. E é isso que dá paz para você. Quando você lança a sua confiança em Deus, na hora dá uma paz, dá uma leveza, porque você entregou na mão dele a sua inquietação, a sua perturbação, os seus temores, e de repente é o que está faltando você entregar. Eu já vi muita gente mudar de vida com essa atitude de entregar para Deus o que estava faltando, a confiança, a vida inteira. E quando a pessoa entregou, Deus aceitou e cuidou da pessoa. Então ele pegou o filho dele, preparou a lenha, amarrou o filho dele. Por quê, bispo? Porque quem é filho de Abraão não foge do altar. Quem é filho de Abraão não foge do sacrifício. Isaque não saiu correndo e Abraão ficou atrás com a idade que ele tinha. Não, não, não. Ele aceitou o sacrifício. Porque quem é filho de Abraão aceita o sacrifício. Renuncia o que tiver que renunciar, e chega até abrir mão do próprio sonho para sonhar o sonho de Deus. Porque Deus sempre tem sonhos maiores do que os nossos. Amém? A vontade de Deus é maior do que a nossa. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E quando você tem coragem para viver o sonho de Deus, você abre mão dos seus. Agora, olha o que aconteceu. Diz assim: e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse o quê? Eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o quê? O teu filho, o teu único filho. Olha para mim, por favor. Deus viu que Abraão estava decidido a obedecer, e quando ele ia fazer o sacrifício, o anjo falou: não precisa, agora eu sei que temes a Deus. Deus vê que você teme a Ele quando você toma atitudes
para agradar a Deus, não desagradar. Quando você até perde dinheiro, perde clientes, perde negócios, para não fazer coisa suja, coisa errada. Isso mostra que você tem temor a Deus. Porque se você não tem temor a Deus, me perdoe, você não tem aliança com Deus. Você tem no dedo, mas você não tem dentro de você. Porque quando você tem aliança com Deus dentro de você, você teme a Deus. Você tem temor, você respeita, você quer suas coisas honestas, você quer suas coisas limpas, você quer suas coisas claras, amém? Não as ocultas, não sujas, não erradas. Agora, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Isso é muito interessante. Versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e fez o quê? E olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres. O carneiro estava o quê? Travado. Talvez sua Bíblia diga amarrado ou preso pelos seus chifres. Aonde? No mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Olha para mim, por favor, entenda isso. O que Abraão tinha falado lá atrás para o filho, quando ele perguntou: cadê o holocausto? Deus proverá. Deus ouviu. Deus proveu ou não proveu? Quando ele levantou os olhos, ele viu o animal preso, travado no mato, e destravou o animal, e Deus proveu. Tem gente aqui que tem coisas travadas, mas em nome de Jesus, hoje Deus vai mexer para destravar. Coisas amarradas que hoje Deus vai desamarrar. Coisas presas que hoje Deus vai desprender. Sabe para quê? Para prover para você. Agora, olha que coisa forte. Deus provou Abraão depois que Abraão tinha tudo. Às vezes nós somos provados por Deus no deserto, sem nada. Mas às vezes Deus nos prova depois de ter nos dado tudo, depois de ter nos dado o que a gente mais queria. Isaac era o que Abraão mais queria, e Deus pediu Isaac. Sabe por quê? Porque Deus não queria Isaac, Deus não queria perder Abraão. Mas será que Deus não está perdendo você para uma bênção? Será que Deus não está perdendo você para uma coisa que Ele te deu? Será que Deus não está perdendo você para a internet, para o celular, para o pecado? Será que Deus não está perdendo você para a dúvida, para a murmuração? Deus não queria perder Abraão. Às vezes você é provado sem nada, às vezes você é provado depois que Deus te dá tudo, e Ele pesa você para ver quem é você. Se você é uma pessoa interesseira e só quer tirar vantagem de Deus, só quer se dar bem com Deus, ou se você quer ser dele. Amém? Deus pesa quem é cada um. Deus pesa. Deus quer fazer coisas grandes. Deus está falando com você, Ele é provedor. O animal estava perto de Abraão. De repente você está perto e não longe das suas vitórias, e o diabo está tentando desanimar, te esmurecer, te enfraquecer, para que você pense que não vai acontecer. E você está bem perto da providência, mas ela vai chegar, ela vai destravar. Diga, vai destravar. Diga, vai desamarrar.